Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui para continuar a nossa leitura, as nossas reflexões no livro de Provérbios. Hoje eu convido você a caminhar comigo pelo capítulo 12 do livro de Provérbios, nos seus 10 primeiros versos, e fazer as nossas reflexões, como de costume, e as nossas considerações sobre esse capítulo que aborda temas tão importantes como esse antagonismo entre o ímpio, entre o perverso e o justo, e o reto e o bom, e a humildade e a arrogância, uma vez mais, trazendo algumas reflexões muito importantes para as nossas vidas. Convido você a abrir a sua Bíblia, se assim você tiver, lá no capítulo 12 do livro de Provérbios, para a gente fazer essa leitura dos versos 1 a 10. Vamos lá? Nesse livro de Provérbios, capítulo 12, verso 1, diz assim: O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Porque, refletindo, há algumas ocasiões em que nós precisamos, sim, de correção, de instrução, de repreensão, E aqui mora esse alerta do Senhor de que o orgulhoso, aquele que se entende como já sabedor de todas as coisas, ele não entende que ele precisa ser corrigido e repreendido e ele não aceita, ele detesta. Mas aquele que é humilde, ele acolhe a repreensão, ele acolhe a correção com naturalidade e ele faz da crítica recebida, da instrução recebida, um bom proveito para aprendizado, para superação, para compreensão, e é aí que reside a sabedoria. No verso 2, diz assim que o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. E é mais um lembrete para nós que vivemos aqui nesta terra, que ainda que pareça, porque muitas vezes parece que as pessoas que vivem em perversidade, elas são pessoas de sucesso, que nada dá errado, sempre tudo dá certo, em tudo elas prosperam, mas ainda que assim pareça, o Senhor ele não se agrada dos atos em perversidade, em maldade, e no devido tempo as pessoas com essas atitudes encontrarão o seu preço, então as pessoas receberão aquilo conforme lhes é executado, assim como elas pensam e agem em relação aos outros. No verso 3 diz assim: o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. O que quer dizer isso? Na verdade é um reforço para que aquele que segue nesse caminho de impiedade, de perversidade, nesse caminho de engano, nesse caminho de maldade, de injustiça, esse caminho ele termina em ruína. Mas os justos, não. O caminho dos justos é um caminho onde os justos se restarão de pé. Porque assim como diz o verso, nessa analogia de raiz, que nos remete à árvore, que nos remete a uma planta, assim como uma árvore, aquele que está firme no Senhor, ele é firmado pela raiz no Senhor e ele está estável no Senhor e na força do poder do Senhor. Então eles não serão perturbados ou ainda abalados. No verso 4, talvez traga um dos versos mais conhecidos do livro de Provérbios, principalmente do capítulo 12, que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. E aqui eu trago para você duas referências paralelas, porque a Bíblia ela explica ela mesma, No livro de Provérbios, no seu capítulo 14, nos versos 30, diz um verso assim: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos, para nos dar uma ideia, de quão profundo é o relacionamento dos sentimentos e da inveja em relação às nossas vidas. E também no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 7, diz assim, que o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Por que esses dois versos? Porque se a gente for parar para refletir, normalmente o relacionamento humano mais profundo que a gente consegue desfrutar é aquele que a gente tem com o esposo ou a esposa. E o bom cônjuge é aquele que consuma, dentro do casamento, a felicidade,
a alegria e o sucesso do matrimônio, o sucesso conjugal. Enquanto que o mau cônjuge, ele causa muita tristeza e muita tribulação. Então, quando nós estamos neste momento e nessa situação onde a gente toma essa decisão, né, de alguém, por alguém para ser o nosso cônjuge, a reflexão que traz é que nós sempre devemos verificar o caráter da pessoa. Não é apenas por sentimento, mas também uma análise, uma observação de caráter. Se a dedicação a Cristo e como são os seus princípios de uma vida santa, né? Para assim a gente não fazer essa aliança tão sagrada com uma pessoa errada por base de julgamento incorreto e assim lamentar para o resto das nossas vidas. A importância da reflexão, da observação, né? Da aliança ser firmada da forma correta. Verso 5 do livro de Provérbios, em seu capítulo 12, diz assim o verso: os pensamentos dos justos são retos, mas o conselho do ímpio engano. Porque nós devemos sempre estar atentos aos pensamentos que rondam a nossa mente, porque são os pensamentos, uma vez mais o Senhor reforça isso, né? Porque são eles que determinam, são os pensamentos que nós temos, que carregamos conosco e que alimentamos, que determinam o que nós vamos falar, o que nós vamos, né? Como nós vamos nos expressar, com o que nós vamos dizer. Por isso que, no mínimo, esses pensamentos, eles não podem ser enganosos. Ou ainda perversos, né? Porque esses pensamentos maus, ainda que muitas vezes involuntários, mas se a gente deixá-los descontrolados, eles nos levam a caminho de erro, nos levam a atitudes errôneas, nos levam a pré-julgamentos, a percepções ali muitas vezes descuidadas e a palavras muitas vezes descuidadas. Então, que nós possamos refletir também, como aborda nesse verso, sobre também os conselhos que nós temos recebido, que sejam os sábios justos em seus conselhos, sempre, sem interesse próprio, porque é isso que define o justo, né? O conselho para que seja uma ajuda às pessoas caminharem da melhor forma possível para as suas vidas. No verso 6, diz assim o verso: as palavras dos ímpios são para armarem ciladas de sangue, mas a boca dos retos os livrará. É mais um lembrete do Senhor para os nossos corações de que a palavra dos ímpios, elas são como emboscadas, como se fossem tocaias, né, mortais, porque elas vêm de pensamentos perversos. Elas não têm uma boa origem e, consequentemente, elas não vão ter um bom objetivo. É uma advertência, uma vez mais, do Senhor para nós, para que a gente seja criterioso, para que a gente seja observador ao ouvirmos as conversas e os conselhos e as palavras das pessoas. Em seu verso 7, ainda o capítulo 12, ele diz assim: transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. E aí, para a gente compreender ele um pouquinho mais, eu convido você a ler lá no livro de Mateus, no capítulo 7, nos versos 24 a 27, fazer essa breve leitura comigo, ou observação, se assim você quiser, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. É um recado, né? E uma instrução do Senhor que os perversos, os ímpios, os malignos estão sim com os dias contados, né? E eles serão sim totalmente derrotados, mas os justos
resistem à adversidade e permanecem eternamente com o Senhor. E nos reforça também essa passagem a compreensão de que os ímpios, eles sempre carecem de estabilidade, né? Eles sempre estão nessa situação instável, de insegurança. Mas os justos têm estabilidade e segurança de sobra no Senhor. No verso 8, a palavra de Deus diz assim: segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. E aí eu trago uma coisa interessante aqui para você nessa noite. Israel, né, a cultura de Israel tem essa cultura de honra e de vergonha, assim como muitos, né, outros países do Oriente. Por isso que esse verso ele demonstra que a honra na forma de louvor, ele acompanha o discernimento, acompanha o entendimento, a observação. Mas o perverso, e traça essa comparação, né, que o perverso, em vez de elogio, ele recebe vergonha e desprezo. No verso 9, ainda, do capítulo 12, diz assim: melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. E é mais o provérbio do Senhor reforçando aos nossos corações que o homem humilde, que trabalha para se sustentar, ainda que, por exemplo, ele consiga se construir e tenha servos, como está no versículo, ele é melhor do que aquele que se exalta a si mesmo, julgando ser superior aos outros e que assim também não coloca alimento na mesa. Então, é um recado para os nossos corações de que a pretensão, a ostentação e a arrogância, elas destroem o ser humano, elas envergonham o ser humano. E aí no seu verso 10, que é o último dessa nossa noite, nas nossas considerações e leitura, diz assim: o justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. E ali no livro de Deuteronômio, capítulo 25, verso 4, tem um verso desse tamaninho que diz assim: não atarás a boca ao boi quando trilhar. E você pode perceber que a palavra de Deus, ela nos ensina, né? Principalmente Provérbios, nos ensina sobre muitas coisas, práticas comportamentais, até psicológicas, né? De como nos compreender. E não deixa de fora o cuidado com os animais. Esse viver em retidão que nós buscamos, segundo a vontade de Deus, inclui também a bondade com os animais que estão na terra, porque eles são úteis de diversas formas aos seres humanos. Eles são úteis como companhia aos seres humanos, eles são úteis nos trabalhos de campo, eles são úteis na nossa alimentação e jamais devemos maltratá-los e nem fazer uso deles de qualquer forma que seja cruel. Esse é o recado da palavra de Deus nesse verso. Eu espero que esse breve apanhado de versos nessa noite tenha sido bênção de alguma forma para você. E eu convido você, se assim o Senhor permitir, que nós retornemos na próxima quinta-feira com mais algumas leituras e reflexões e compreensões daquilo que o livro de Provérbios tem a nos ensinar. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia até aqui. Que Deus te abençoe.